Gravando, presidente. Então, bom dia a todos e todas. Então, vamos iniciar a sessão de julgamento da 4ª Câmara Julgadora, no dia de hoje, 22 de maio de 2024. Então, teremos algumas sustentações orais. Vamos iniciar pelo primeiro processo da pauta, que é o 4035533, da MRS Logística. O relator é o Dr. Flávio Mitsuishi e temos o advogado Dr. Frederico para fazer a sustentação oral, né? Dr. Frederico, então o senhor está aí presente, tudo certo? Tá? Tudo certo. Então, Dr. Flávio, relator, com a palavra, por favor, Dr. Flávio. Tá bom. Bom dia, obrigado. Em face da empresa autuada, foi lavrado o AIM apontando a infração abaixo, que é crédito indevido, conforme demonstrativos 1 e 2, na operação de aquisição de mercadoria para uso e consumo utilizado na prestação de serviço de transporte ferroviário de cargas. Bom, o jogador singular julgou procedente as acusações, a autora apresentou recurso ordinário, a 16ª Câmara Julgadora deu parcial provimento ao apelo, a Fazenda Pública apresentou recurso especial e eu transcrevi um trecho da decisão que é da 16ª Câmara Julgadora, que diz o seguinte: dou parcial provimento para afastar o estorno relacionado aos bens escriturados no CFAP 2154, entre outras coisas, né? Bom, a Câmara Superior decidiu dar parcial provimento ao apelo especial para determinar o retorno dos autos para apreciação da questão dos créditos referentes às operações 2154. Aí eu destaquei aqui alguns trechos da decisão da Câmara Superior. Bom, a Fazenda alega a nulidade da decisão recorrida em razão de que teria adotado premissa falsa no tocante à questão dos creditamentos efetuados de mercadorias classificadas no CFAP 2154. Se trata de transferências de mercadorias entre filiais. Aí ela transcreve um trecho da decisão que fala o seguinte: tratando-se de transferência de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, no que se falar em tributação, eis que incorrido o fato gerador que lhe daria sustento. Aí continua a decisão da superior. Da decisão recorrida, portanto, que ela afastou a glosa dos créditos tomados nas operações CFAP 2154. Ou seja, a tese de que não incide ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Cumpre, antes de mais nada, observar que a fundamentação exposta no voto da relatoria condutor do acórdão, com todo respeito, apresenta inconsistência lógica. Explico. Se a decisão firma o entendimento pela aplicação da súmula 166 do STJ, então não seria possível haver, na operação de transferência, nem o destaque de imposto, nem o creditamento do mesmo pelo destinatário. Então, foi com esses argumentos que a superior anulou parte da decisão de recurso ordinário. Voltou para a gente analisar essa parte. Aí eu abro a palavra para o advogado. Sim, doutor Frederico, com a palavra. Estou com a palavra, obrigado. Sim, a sustentação oral de 15 minutos. Ótimo. Obrigado, conselheira. Bom dia a todos. Cumprimento todos na pessoa da presidente e do conselheiro relator. E a partir do relato muito bem lançado pelo relator, eu vou tecer as considerações aqui, e realmente o que está em julgamento no presente caso é apenas a questão do crédito aproveitado no estabelecimento autuado em decorrência de entradas de mercadorias oriundas de transferências de outro estabelecimento do mesmo titular, materializadas aí no CFOP 2154, e a Câmara Superior determinou que as outras matérias que já estavam julgadas ficariam sobrestadas. Então, nós temos aqui o único ponto a ser analisado, que se refere ao crédito dessas transferências. Uma premissa importante é que, em todas essas transferências de CFOP 2154, houve o destaque do ICMS. Né? Isso está consignado no próprio acórdão da Câmara Superior, como também no acórdão
proferido em segunda instância. Então, são transferências e nelas houve o destaque do imposto. E aí, com todo o respeito que merece a decisão da Câmara Superior, me parece que, nesse caso, houve uma má compreensão do que foi julgado em segunda instância. Tá? Por quê? O que nós temos aqui é que a decisão de segunda instância ela não foi contraditória, no sentido de afirmar que, por não haver incidência do ICMS nas transferências, isso levaria ao direito de crédito. Não foi esse o raciocínio empregado na decisão de segunda instância. A premissa da decisão de segunda instância que foi anulada, ela é diferente. E talvez apenas uma explicitação diferente desse entendimento seja suficiente para sanar o suposto vício, né, de fundamentação apurado no entendimento da Câmara Superior. O raciocínio, na verdade, é o de que a decisão de segunda instância entendeu que as transferências entre estabelecimentos não representam operações que estão dentro do âmbito constitucional do ICMS. Seria uma situação, tecnicamente falando, de incompetência tributária, porque não há operação, não há circulação jurídica de mercadorias nos casos de transferência entre estabelecimentos. Então, partindo dessa premissa, o que a decisão disse? A Constituição e a lei complementar só autorizam o estorno do crédito quando tivermos operações isentas, não tributadas, ou operações para as quais a lei complementar restrinja o direito de crédito. Como transferência não é operação, não há que se glosar o crédito. E por que não há que se glosar o crédito? Nesses casos, o que determina o direito ao crédito do contribuinte é a primeira entrada em estabelecimentos do contribuinte, porque ali sim nós temos um terceiro alienando, vendendo a mercadoria para o contribuinte, e nessa primeira entrada é que se determina se há ou não o crédito do imposto, se é uma operação tributada e se há ou não alguma restrição ao direito de crédito operada pela Lei Complementar 87. Nesse momento se determina o direito de crédito. Quando há sucessivas transferências dessa mercadoria para emprego nos seus diversos estabelecimentos, isso é apenas uma continuidade do emprego dessa mercadoria que começou com essa primeira entrada. Então, para que a Fazenda Pública possa estornar o crédito, ela tem que verificar não a transferência, não a mudança de local físico da mercadoria de um estabelecimento para o outro. Ela tem que ir na operação original. Lá se determina se há ou não o direito de crédito. As sucessivas transferências são apenas a continuidade do emprego dessa mercadoria na atividade do contribuinte. E a legislação determinava o destaque do ICMS nessas transferências. Então, destacava-se na transferência e o crédito se transferia de um estabelecimento para outro, porque o débito de um estabelecimento era o crédito do estabelecimento destinatário. O débito do remetente, crédito do destinatário. Então, o que a decisão estabeleceu é que é ilegal a Fazenda Pública estornar o crédito em uma transferência entre estabelecimentos sem verificar se na operação original, aquela que está dentro do âmbito constitucional do ICMS, se nela se determinou o regime jurídico do crédito, se há ou não direito de crédito. Então, a ilegalidade pronunciada pela decisão recorrida é justamente essa. A Fazenda Pública, para glosar o crédito em uma transferência entre estabelecimentos, ela deve verificar se na origem o crédito existe ou não. Porque se na origem ele existe, as sucessivas transferências elas vão manter a característica original do bem e o débito e crédito é apenas para preservar a não cumulatividade do imposto. Então, essa foi a decisão de segunda instância, não há nada de contraditório, talvez apenas a forma de explicitação é que não tenha sido suficiente na visão da qual eu discordo, mas é a visão da Câmara Superior. Além disso,
quanto a esse caso, é importante mencionar que me parece que ele se enquadra exatamente na ressalva que foi feita pelo STF no julgamento da DC 49. Né? Nele, o STF declarou inconstitucional a incidência do ICMS nas transferências de mercadorias, mas modulou os efeitos, justamente para preservar a não cumulatividade. Então, se há o débito na remessa de um estabelecimento, há o crédito no outro estabelecimento. Então, o STF preservou justamente aquilo que também entendeu a decisão recorrida na parte em que foi anulada. Ainda que se tenha a não incidência, naquele momento a legislação determinava a incidência e esse era um dos mecanismos utilizados para preservar a cadeia de débito e crédito, preservar a não cumulatividade. Então, seria o caso de aplicar exatamente esse entendimento, preservando essa cadeia, mantendo, portanto, os créditos. Como um último ponto aqui a ser analisado, se tendo a situação, caso seja entendido que deve-se entrar na natureza dos bens, né? Porque foi isso que disse a Câmara Superior, né? Que não poderia, de forma alguma, impedir a glosa sem entrar na natureza dos bens. Pelo que foi dito, pela sustentação, entendemos que isso não procede. Pode-se julgar a ilegalidade do estorno em uma transferência, justamente porque a Fazenda Pública, ao glosar o crédito, não se reportou à operação original que fundamentou a entrada da mercadoria no primeiro estabelecimento do contribuinte. Mas ainda que se entenda por abstrair disso e julgar o crédito com base na natureza dos bens, é de se acolher a mesma estrutura da decisão recorrida, porque nos autos há um laudo pericial produzido em um processo judicial com o mesmo objeto, o direito ao crédito, entre as mesmas partes, a contribuinte aqui recorrente e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, e sobre os mesmos bens. Esse laudo foi juntado aos autos, foi feito um cotejo entre as mercadorias objeto do laudo e as mercadorias objeto da autuação, e ali se identificou quais mercadorias aquele laudo pericial entendeu serem portadoras das características necessárias ao direito de crédito. E a decisão recorrida acolheu. Esse laudo pericial, ele não distingue se a mercadoria entrou no estabelecimento por força de uma operação ou por força de uma transferência. O laudo vai direto no objeto, na mercadoria. Então, se as mercadorias que estão lá também constam na autuação, ainda que elas sejam objeto de transferência, elas vão, como demandou a Câmara Superior, reunir as características necessárias para termos o direito de crédito. Então, o pedido aqui é para que também para as transferências o laudo seja acolhido, tal como já foi acolhido para as demais operações, porque as mercadorias ali foram atestadas. Esse laudo, apenas um comentário, ele já foi acolhido tanto em primeira quanto em segunda instância. Tá? Então, as instâncias judiciais competentes para assentar a matéria de fato já se pronunciaram de que o laudo é válido e que ele efetivamente atesta as características das mercadorias que geram direito de crédito. E, por fim, apenas reiterar um argumento que já consta da decisão recorrida, mas que foi levantado pela Fazenda, até mesmo em seu recurso especial, que é aquela conhecida discussão, né, do crédito do imposto estar atrelado ali às mercadorias que se integram no produto final ou que são consumidas no processo produtivo. Esse argumento, que já foi afastado pela decisão recorrida, ele realmente não deve prevalecer, porque não temos mais a figura do ICM. Desde 88, nós temos o ICMS. E esse entendimento de que o direito de crédito está atrelado à integração em um produto final, ele é próprio da indústria de transformação. Não é adequado aos serviços. Os serviços não geram um produto corpóreo que vai ser objeto de saída. Por definição, os serviços
tributados pelo ICMS não são geradores desses bens corpóreos, né? O serviço é imaterial, ele é intangível. Então, se exigir a integração em um produto final, a gente vai ter o S do ICMS cumulativo, porque, de fato, nada vai se integrar no produto final, porque não há produto final. Então, a adequada compreensão da não cumulatividade nos serviços demanda que se abstraia desse critério, que é um critério antigo, que existia lá no Convênio 66/88, mas que foi abandonado tanto pela Constituição e, de forma mais incisiva ainda, pela lei complementar. Então, qualquer mercadoria que seja essencial à prestação do serviço, ela vai gerar direito ao crédito. E essas mercadorias essenciais não são bens de uso e consumo. A Lei Complementar 87 ampliou o escopo do crédito, ampliou o direito de crédito. E isso fez com que o STJ adotasse um entendimento restritivo acerca do que é um bem de uso e consumo. Peço aqui licença para ler um trecho do recurso especial número 1366437, no qual o STJ vai debruçar-se sobre o conceito de bens de uso e consumo e vai dizer o seguinte: tratando-se de uma exceção de ordem temporal que condiciona o exercício do direito de creditamento assegurado pelo caput do artigo 20 da Lei Complementar 87, a regra prevista no artigo 33, inciso 1º, dessa mesma lei complementar deve ser interpretada restritivamente, sob pena de, mediante eventual e indevido entendimento ampliativo, tornar sem efeito as importantes modificações normativas realizadas pela Lei Candir. Assim, conforme a literalidade desse dispositivo, apenas as entradas referentes ao uso e consumo do estabelecimento, ou seja, do local que dá suporte à atividade fim da empresa, têm o direito de crédito protraído. Então, olha só, o STJ adota essa interpretação restritiva e vai dizer que bens de uso e consumo são aqueles que se referem ao suporte da atividade. São aqueles que não interferem, portanto, nem na quantidade de prestações realizadas e nem na qualidade das prestações realizadas. Se a mercadoria adquirida interfere na quantidade de prestações ou na qualidade das prestações, e o mesmo vale para as operações também, ela é essencial, ela não é uso e consumo. Ela não é mero suporte, ela é inerente àquela atividade. E isso foi o que o laudo pericial comprovou. Essa essencialidade que é bastante para se deferir o direito de crédito. Então, conselheiros, finalizando, o que se pede é a manutenção da conclusão da decisão proferida na assentada anterior, apenas com uma explicitação que satisfaça o critério da Câmara Superior. E, subsidiariamente, caso se entenda por entrar na natureza dos bens, que se acolha o crédito no mesmo sentido do laudo pericial, que já foi acolhido quanto aos outros CFOPs, também na decisão anterior. Com essas razões, eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado. Obrigado por passar o voto. Bom, conforme acima transcrito, a Egrégia Câmara Superior instituiu jurisdição a essa instância julgadora por contradição na decisão da colenda 16ª Câmara Julgadora, que entendeu pela possibilidade de crédito em operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, sob fundamento de que essas operações não há ocorrência do fato gerador. A autora aduz que, havendo exigência do físico bandeirante de destaque de imposto em operações de transferências, de rigor aceitar-se o crédito, sob pena de ofensa ao princípio da não cumulatividade. A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular foi tratada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49, e decidiu pela inconstitucionalidade da cobrança de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. E, ressalvados os procedimentos administrativos e judiciais pendentes, modulou os efeitos da decisão para
1 de 1 de 24, atendendo ao disposto no julgado, para normatizar a matéria e manter a neutralidade de imposto nas transferências interestaduais, foi firmado o convênio ICMS 178 de 23, internalizado por decreto. Os créditos referentes aos exercícios, os créditos se referem aos exercícios de 2010 e 2011, a autora destaca o imposto, não objeto de controvérsia o destaque do imposto, realizado pela filial fluminense, mas o crédito de imposto tomado pela filial paulista. Nesse passo, eu entendo que a existência da ADC não socorre a autuada. Ao contrário, prejudica a sua posição. Se tivesse a autuada entendido que o destaque do imposto é indevido e existindo processo administrativo ou judicial pendente, sequer haveria o que se acreditar. A ADC reconheceu o direito dos sujeitos passivos de transferirem os créditos entre estabelecimentos do mesmo titular. Ela não modificou o critério de créditos de insumos ou de bens do ativo. Não há crédito a ser transferido, não há o que se invocar a ADC e seus efeitos. Sendo crédito indevido por se tratar de material de uso e consumo, que não atende os critérios de possibilidade de crédito, deve ser mantida a glosa. Por outro lado, sendo o crédito devido, também há de ser mantido o seu direito. Assim, complementando o julgado realizado pela 16ª Câmara Julgadora, deve ser afastada a possibilidade de crédito apenas em razão da operação ter sido realizada pelo CFP 2154. Há que se verificar também nas operações de CFP 2154 as demais razões do provimento parcial pelo apelo ordinário quando do julgamento pela 16ª Câmara Julgadora. Com relação aos juros, observo da leitura do recurso ordinário que há pedido de sua limitação à Selic. O apelo não foi provido anteriormente por vedação da súmula 10, na redação anterior, né? Porém, como a súmula 10 foi revisada e com a anuência da DRF, restando o tema incontroverso, devem ser aplicados os juros conforme a súmula 10 e 17, revisada. Então, eu conheço o parcial provimento ao apelo para aplicar os juros conforme a súmula 10 do TIT. Então, em resumo, tá, eu afasto, como a gente... A razão do CFP 2154 afastar a glosa, né? Mas em tudo o resto mantém a decisão. Então, há que ser verificado se ele atende às demais razões para se afastar a glosa que consta na decisão original da 16ª Câmara Julgadora. É esse o voto. Obrigada, doutor Flávio. Falta registrar, então, né? Os debates estão abertos. Senhora presidente, eu gostaria apenas de fazer uma manifestação em sessão, no sentido de, como a gente já julgou anteriormente um auto de material de uso e consumo, o Dr. Rubens foi o relator, e ele trouxe como parte da fundamentação dele uma decisão de Câmara Superior que havia afastado essa questão do material ser consumido imediata e integralmente no processo produtivo. Então, eu gostaria de deixar registrado uma decisão posterior à que ele trouxe, em que foi retomada essa jurisprudência de há décadas na Câmara Superior, de que realmente, para que haja o direito ao crédito, deve ter a inclusão do material na saída, do material que foi produzido, ou o material tem que ser produzido imediato e integralmente. Então, só colocar essa decisão aqui para constar. E aí concordo com o voto do Dr. Flávio, seja pelo fato do material transferido sobre esse CFLP ser utilizado para prestação de serviço, ou seja, porque ele não está no produto final e não foi consumido imediato e integralmente, o fato é que o crédito tem que ser glosado. Então, estamos de acordo com o voto do relator, aí eu só peço a possibilidade de colocar essa manifestação. Obrigado, senhora presidente. Sim, claro, pode colocar. Já pediu, ainda vai pedir, né? Aqui a habilitação. Eu faço uma pergunta ao Flávio. Com certeza. Flávio, tem na discussão sobre o uso e consumo, tem laudos demonstrando a utilização, a aplicação do item no serviço de transporte?
Então, doutor Bergamini, o que acontece? A Câmara Superior, ela anulou a decisão para a gente verificar especificamente o ponto desse CFAP, o 2154. Tá? Então, o que eu estou fazendo na minha decisão? Eu estou falando assim, esse CFAP, exclusivamente por ser esse CFAP, não é motivo de você afastar a glosa de crédito, que a glosa de crédito ocorreu porque o fisco entende que é material de uso e consumo. Tá? Bom, mas só por esse CFAP não é motivo de se afastar essa glosa. Porém, deve-se verificar na decisão anterior as razões que ela adotou. Tá? Porque a decisão anterior, ela adotou, como eu constei aqui na parte do relatório, não do voto, ela adotou o seguinte. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Está no parágrafo 4º. Então, na verdade, está em ementa apenas, né? Mas aí a decisão é um pouco mais... Mas o que ela coloca? Excluir da base de cálculo do presente AIM apenas os bens classificados como os insumos e bens de ativo permanente, assim acolhido na perícia realizada da ação anulatória X, tá? Nos moldes em que é apresentado nas folhas X, tá? E afastar o estorno relacionado aos bens 2254. Então, o que eu estou fazendo? Essa primeira parte da decisão está aqui excluir da base de cálculo, eu não estou nem tocando, porque eu entendo que a Câmara Superior não restituiu para mim essa decisão. Ela apenas devolveu a parte relacionada ao estorno do 2154. Então, essa eu estou falando. Isso não é motivo para você afastar a glosa, 2154. Porém, nesses bens constando na 2154, há que se verificar se eles estão inclusos no que a decisão anterior afastou ou não. Estando incluso, se afasta, não estando incluso, se mantém. Tá? Eu não estou entrando nesse mérito, tá? Porque eu entendo que a superior não devolveu para mim essa matéria. Não, tudo bem, mas ela falou, ela mandou voltar para julgar de novo 2154, né? Sim, 2154. E a questão que eu entendi da exposição do advogado e do seu voto é que há um debate, então, que o Pedro colocou agora, há um debate sobre a caracterização acerca desses itens do 214 sobre serem não insumos da atividade de logística. Então, exatamente. A decisão superior, perdão, a decisão anterior da 16ª Câmara Jogadora já entrou nesse mérito e ela resolveu, como eu coloquei aqui, o que está na ementa, né? Ela excluiu da base de cálculo do AIM os bens que estão na ação anulatória citada aí, bom, não vou citar o número aqui, mas citada aqui no voto, que está nas folhas X do processo. Para esses bens, ela já deu, tá? Ela já afastou a glosa. Eu não estou entrando se esse afastamento foi correto ou não, tá? Eu estou aceitando, porque eu acho que isso a superior não devolveu para mim. Agora, com relação ao 2154, esse eu estou entrando nele e falo assim, não, isso não é motivo para se afastar a glosa. Para isso, mantém-se a glosa. Agora, mantém-se a glosa desses bens, vamos verificar se eles estão no primeiro item da decisão anterior. Se estiverem para ser afastado, afaste-se. Se não estiverem, mantém-se. Então, a decisão anterior é que está sanando essa questão aí, entendeu? Inclusive do laudo e tudo mais, tá? Então, eu não estou entrando nessa questão porque a superior não devolveu para mim. É isso, entendeu? É isso. Eu entendi, mas bom, eu gostaria então de pedir vista para entender a exata extensão aí do que foi devolvido e do que a gente pode não julgar. Se vocês concordarem. Sim, eu queria até complementar também que o doutor Bergamini perguntou, eu também estava com essa dúvida, essa questão, que você colocou no voto, que é material de uso e consumo, né? Só isso, assim, Não, aceitando. eu coloquei o seguinte, está no parágrafo... Ou se tratar, 11, né? O item 11. 11. Ah, tá. Isso. Sendo o crédito devido, por se tratar de material de uso e consumo, que não atende a possibilidade de crédito, deve ser mantido a glosa. Por outro lado, sendo o crédito devido, também há de ser mantido seu direito. Entendeu? Então, na verdade, eu coloco aí, no mesmo parágrafo, se for o caso, há que ser analisada a decisão anterior. Tá? Se for o caso de material de uso e consumo, mantém-se a glosa como a decisão anterior manteve. Se não for, mantém-se o direito do crédito como a decisão anterior manteve. Tá? Então, eu não estou afirmando que o material é de uso e consumo ou não. Por isso que tá, no mesmo parágrafo tem a adversativa logo a seguir, né? Tá? Então, por isso que
Mas se ficou ruim a redação, eu posso alterar se tiver alguma sugestão, não tem problema. Senhor presidente, desculpa, eu também gostaria de levar. Ficou um pouco confuso para mim, não entendi bem, apesar de todo o voto aí do doutor Flávio, eu fiquei na dúvida enfim, o que foi devolvido e o que principalmente porque o advogado expôs aquela questão se o material é ou não é de uso e consumo, né? E eu fiquei na dúvida assim, se isso estaria no voto ou não, mas enfim, já que o doutor Bergamini está levando, eu aproveito e levo também, e aí a gente dá uma olhada junto aí. Sim, Com claro. licença aí do doutor Flávio, claro. Pode pedir, doutor Rubens. Com certeza. Não, eu acho interessante esse ponto, até vou colocar, porque também, né, para não dar uma nova nulidade na fundamentação, de nós não termos apreciado essa questão das provas, até do laudo, como foi bastante colocado pelo advogado, né? Então, acho que talvez essa questão do material de uso e consumo, assim, aceitando diretamente, sem mencionar o laudo, alguma coisa nesse sentido também. Então, acho que a vista nesse ponto também é boa, né? É importante. Então, concedida a vista para o doutor Bergamini e para o doutor Rubens. Com a permissão aí do relator. Pedro, sua manifestação, acho que ela fica... que aparece dizendo, né, que vista concedida, a manifestação incluída, ela não vai constar, tá? Aí você novamente depois se pronuncia, se for o caso, o representante fiscal. Sim. Então, o processo sai em vista do doutor Frederico, tá? Para acompanhar aí na pauta e volta num outro momento para continuar o julgamento. Obrigada. Presidente, obrigado. Eu entendi a conclusão do voto, que é a aplicação das conclusões do laudo ao CFOP 2154, e aí aguardamos a nova inclusão em pauta para colher os demais votos. Obrigado pela atenção e bom trabalho a todos. Peço licença, presidente, para me retirar. Os afazeres da advocacia me chamam aqui. Fique à vontade. Fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia. Até mais, bom dia. Bom dia, bom dia. Então, esse caso da MRS Logística, tá? Julgamento, encerrado o julgamento, e vamos para o próximo. Então, temos também sustentação oral, Companhia Energética, São José. Doutor Flávio é o relator, então é o auto 4038755. Temos a presença do advogado, então está presente o doutor Tiago, para a sustentação oral. Bom dia, senhora presidente. Bom dia. Então, o relator para o breve relato. Vou gravar aqui a sustentação oral, doutor Tiago. Estou colocando o processo aqui para todos poderem acompanhar a leitura. Vamos lá. Então, bom, também é uma anulação da superior, tá? Então, o jogador singular jogou por estender as acusações. A autuada apresentou recurso ordinário.
A 15ª Câmara Julgadora, dessa vez, no voto de relatoria da doutora Tatiana Martinez, decidiu por conhecer e não prover o apelo. Autuado por PRJ e recurso especial. O PRJ foi admitido, aí a 3ª Câmara Julgadora não conheceu do pedido e a presidência deferiu o recurso especial. A Câmara Superior decidiu por dar parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos para apreciação do pedido de redução e relevação da multa, no termo do 527-A. Tá? Eu também destaquei o voto, eu vou ler o pequeno trecho do voto da Superior. Do voto que venceu, né? Acompanha o voto do lícito relator pela existência de vício de fundamentação na decisão recorrida quanto à aplicação do 527-A do regulamento, consoante os itens 17 e 25 de seu voto, anulando parcialmente, a fim de que outra seja proferida sobre esse ponto específico, ficando sobrestadas as demais alegações relativas ao mérito. Então, foi isso. E as infrações que se retomou agora, a 2 e 4, que é a falta de emissão de documento fiscal, tá? Consumo de óleo diesel. É isso. Abro a palavra para o doutor. Obrigado, senhor relator. Bom dia, senhor presidente. Vou buscar aqui ser bem breve na minha sustentação. Como colocado pelo relator, a questão é bem específica quanto à aplicação do 527-A. As demais questões de mérito, inclusive do recurso especial, imagino que o processo retornará à Câmara Superior para apreciação em seguida. Mas aqui, trazendo até um pequeno contexto da autuação e da operação que foi objeto da infração, para se demonstrar, inclusive, a boa-fé do contribuinte aqui nesse cenário. A questão aqui é que a empresa, ela é produtora de cana-de-açúcar, ela adquire o combustível óleo diesel para aplicação em maquinário, utilização na sua produção de cana-de-açúcar. E a questão central aqui é que a empresa tomou esse crédito da aquisição de óleo diesel, uma vez que foi utilizada na sua atividade empresarial, só que, sob entendimento da autuação fiscal, esse combustível foi utilizado por empresas terceiras, maquinários de terceiros, e que, dessa forma, haveria que ser feito o estorno do crédito que foi tomado, e, como itens 2 e 4, que são objeto do artigo 527-A, teria que ter sido feita uma suposta emissão de documento fiscal de saída desse óleo diesel para essas empresas terceiras que prestaram o serviço no próprio estabelecimento da empresa. Como colocado aqui, há toda uma discussão de interpretação, até mesmo da decisão normativa CAT número 1 de 2001, que, salvo o melhor juízo, determina que o maquinário tem que ser próprio para a utilização do óleo diesel apenas no transporte de insumos e mercadorias prontas, né, para saída, para industrialização ou venda. E aí, portanto, a nossa interpretação, que foi objeto de discussão, é de que, quando é utilizado na atividade, ainda que o maquinário seja de terceiro, não há qualquer prejuízo ao crédito do insumo, uma vez que esse óleo diesel foi efetivamente utilizado na atividade da empresa. Se alegou também que esse óleo diesel, de fato, não foi vendido para o terceiro, uma vez que ele sequer compunha o valor do serviço prestado, não fazia parte do preço na negociação e depreciação do serviço, da utilização do maquinário. Portanto, sobre todos esses elementos, foi alegado que não haveria que se fazer a glosa desse crédito, né? Há decisão, inclusive, do próprio TIT em outras câmaras. Aqui citamos também a decisão da segunda Câmara. Essa questão toda ainda vai ser discutida na Câmara Superior, mas aqui, especificamente, sobre esse ponto, que é o artigo 527-A, o que foi trazido aqui, a Câmara anterior, a 15ª, não apreciou corretamente esse ponto, sobre os critérios objetivos e subjetivos que estão expressos ali no artigo 527-A. E aí o que é trazido aqui o primeiro ponto, né, com relação ao critério objetivo, boa-fé do contribuinte e ausência de prejuízo ao erário. A questão da boa-fé aqui me parece incontestável. A empresa agiu com base, inclusive, na interpretação da própria decisão normativa, que há precedentes nesse sentido também da própria TIT. Então, ela agiu de boa-fé. O insumo foi adquirido, óleo diesel, e foi utilizado na sua atividade, dentro da sua produção. Então, me parece aqui que a boa-fé da empresa é incontestável, sequer foi questionada pela autoridade fiscal quando da lavratura da autuação. E a questão de ausência de prejuízo ao erário também é bem conteste, é objetivo e é evidente, uma vez que,
sob o entendimento da fiscalização, né, a empresa teria que ter dado uma emissão de saída de mercadoria com uma suposta venda desse óleo diesel, essa operação toda está abarcada na substituição tributária. O imposto é recolhido no início da cadeia, da produtora do óleo diesel, e todas essas operações subsequentes não há incidência do imposto. Então, aqui também não há qualquer prejuízo ao erário, né? É fato aqui que essa multa, de fato, é muito grave. Ela supera, inclusive, 200% o imposto do crédito que supostamente foi reescriturado de forma indevida pela empresa. A multa é de 50% sobre o valor da operação no período. Então, é só apenas um item aqui para exemplificar, o item 2.3 da autuação. Somente a multa é de 581 mil. Nenhum dos itens relacionados ao imposto, aqui ao crédito, chegam nesse valor, né, de tributo. Então, você vê realmente que é uma multa, de fato, muito pesada para a empresa, que agiu de boa fé. E eu entendo até que essa multa faria sentido, como está previsto na legislação, quando a empresa emite uma nota fiscal de saída de uma mercadoria que supostamente seria sujeita à incidência do imposto e que, pela ausência dessa emissão, aí, de fato, deve se punir com uma multa de 50% da operação como um todo. Mas no caso dos autos, em que a empresa agiu de boa fé, seguindo, inclusive, a interpretação da decisão normativa CAT, com precedentes também favoráveis, no sentido de que é possível o creditamento desse insumo que foi utilizado na sua produção, né? E o fato de que não há qualquer prejuízo ao erário, ficam aí cumpridos os critérios objetivos para a aplicação do 527A. E com relação aos critérios subjetivos, aí também a empresa tem pouquíssimas autuações nesse TIT, é uma empresa regular, que busca cumprir todas as suas obrigações. Aqui, de fato, eu acho que foi uma questão muito específica, como dito, de interpretação da legislação, né? A decisão normativa CAT ela é bem clara que o maquinário próprio tem que ser apenas para o transporte de insumos e mercadorias, e ela não trata nada de qualquer limitação à utilização desse óleo diesel quando é aplicado por maquinário de terceiros. Essa é até uma prática na operação de produtoras de cana-de-açúcar, né, de eventualmente utilizar serviços para a parte de colheita, de maquinário, de terceiros, e isso, de forma alguma, demonstra que a empresa agiu de má fé ou queria ser omitido o fisco. Aqui não há qualquer prejuízo ao fisco e o insumo efetivamente foi utilizado na sua atividade empresarial, que lhe dá direito a esse crédito. Então, aqui, para concluir, senhores julgadores, apenas nesse ponto, né, do 527A, estão cumpridos os requisitos objetivos para essa aplicação do artigo e, eventualmente, até uma relevação dessa multa que foi aplicada, que, como dito, é considerável, né, inclusive em relação ao imposto, que soma acima de 200% do que é o imposto que está sendo exigido, e os critérios também subjetivos estão deveras comprovados aí na empresa que sempre agiu de forma regular. Então, são essas considerações aqui, esse é o ponto exclusivo que foi determinado pela Câmara Superior do Retorno, aplicação do 527A, me parece que aqui estão cumpridos os requisitos para essa sua aplicação. Último ponto aqui, eventualmente, se o senhor entender pertinente, eventualmente até a aplicação da súmula 10 do TIT revisada para já determinar a aplicação da Selic. Fica aí o critério dos senhores julgadores, se aplica agora, ou eventualmente também a Câmara Superior deve determinar essa aplicação, tem sido recorrente na Câmara Superior, mas são essas as considerações aqui pela aplicação do 527A, ou pela eventual até relevação dessa multa, uma vez que já existe a multa vinculada aos itens 1 e 3, que são relativos ao imposto, a multa de 100% desse imposto, ou eventualmente pela sua redução aí, aplicando os critérios objetivos e subjetivos do 527A. São essas considerações. Se tiverem alguma dúvida sobre a operação, sobre o contexto, que comprovam uma vez mais a boa-fé da empresa, eu estou à disposição aqui. Muito obrigado. Sim, obrigada, doutor Tiago. Antes até do doutor Flávio continuar, o que eu vou dizer é que eu notei, vi aqui no julgamento anterior, então eu estou impedida, né, nesse caso, porque já teve o julgamento na Câmara Superior, né? Então eu vou me declarar aqui impedida e vou ver como é que a gente vai passar, então continuar o caso. Até no caso anterior também, como saiu em vistas, né? E até nós já tínhamos conversado aqui também na Câmara, né? Quando acontece de ter participado dos julgamentos anteriores, então ter atuado, né, em outra instância, então eu tenho que me declarar impedida.
Agora eu só tenho que ver aqui como é que nós vamos continuar. Parece que a senhora tem que sair da sessão e a presidência vai automaticamente lá para o doutor Bergamini. Pois é isso, né, Rubens? Que a gente Uhum. ainda não fez aqui nenhuma vez, né? É, Então, porque aqui eu já me declarei. Agora eu vou ter que sair da sessão, fechar, é isso? desconectar da sessão de julgamento. Aí o sistema passa Desconectar, para o doutor Adolfo. Depois a senhora passa retorna e o para doutor ele. Adolfo, eu acho que tem um botão para retornar à presidência. Pelo menos na Câmara Superior é assim que se faz, né? Eu nunca fiz também isso. Nunca. Bom, a gente podia fazer assim, né? Não sei se vai sair em vista. O doutor Pedro se manifestou, né? Porque aí a gente evita, não sei se vai ter algum pedido de vista, por enquanto ainda não, né? Então vamos fazer esse procedimento, se sair em vista, depois qualquer coisa, né? Então Desculpa, doutor Flávio, Pois não? a conclusão do seu voto aqui, o senhor está falando reduz a multa em 10%. Mas Não, eu tô reduzindo a multa na conclusão. Depois de. Eu estou reduzindo a multa em 20% do valor original aqui. Tá. Não sei se ela tá aí, se você conseguiu entrar aqui no voto. alterou? Peraí. eu estou aqui, então, me desconectando da sessão, tá? Mas eu vou Tá. tentar ficar aqui no vídeo para acompanhar Mas ou qualquer coisa que a gente fala no WhatsApp. Deixa Certo. eu ver se eu consigo me desconectar. Espera aí. Um minutinho, doutor Flávio, é que é o seguinte, o senhor fala, pois não. reduz a multa dos itens 2 e 4 para 20% do valor original, né? Então, tirou 80%, sobra 20%. Isso. É que na parte, no último parágrafo, você fala assim, reduz a multa em Tá. 20%. Aí, ao Tá. contrário, tira 20%, sobra Tá. 80%, né? Tá, eu vou alterar isso aí. Tá, Tá mas bem. Porque isso aí dá obrigado. confusão depois. Tá. Sim, com certeza. Eu vou alterar isso aí, depois eu. Bom, eu vou ler o voto, aí depois no final eu já Desculpa, eu altero estou Eu isso. já me adiantando também. desconectei aqui, só para vocês estão vendo, não? Quê? Aí, não, desconectei. Eu estou no vídeo, né? Mas Sim. não empate. Para mim não mudou nada aqui não, viu? Não. Não, mas calma aí. Doutor Bergamini, voltando na tela inicial onde constam os 3 processos, sai desse processo, volta para a tela inicial. Voltei. Embaixo não surgiu um botãozinho retornar à presidência? Não. Tem às vezes coisas, despacho da sessão e Bom, desconectar da sessão. mas se a doutora Maria Rosário está fora da sessão, a presidência do senhor, Mas é que consta, automaticamente. no quórum, para mim, consta 4 pessoas aqui na sessão. É verdade. Nossa, eu desconectei aqui. Conectar-se da sessão, né? Aqui na página inicial, a senhora se desconectou da sessão? Acho que sim, eu desconectei de tudo. Acho que a senhora vai ter Só que tô no voltar e vídeo. apertar esse botão aqui, desconectar-se da Tá. sessão. Eu desconectar-se da sessão, né? Deixa eu tentar novamente aqui. Eu tô no vídeo porque o vídeo não atrapalha, né? Senão eu vou sair de tudo e volto. Não, o vídeo não Melhor. precisa, não. Não precisa. Não, o vídeo é no Teams, tá? Olha, porque agora está dizendo para conectar, se eu entrar, eu vou conectar. Eu desconectei. Desconectando. Entra e desconecta, aperta aquele botão desconectar-se da sessão e vamos ver o que acontece. Aí entra e aperta desconectar-se da sessão.
Olha, eu já desconectei, tanto que está dando erro na tela, eu não estou nem conseguindo entrar novamente. Eu vou ter que desligar tudo. Sabe quando dá aquela parada, aquela tela bloqueada? Porque como eu me desconectei, agora eu não consigo reconectar. Então, eu vou fechar, tá? Aí provavelmente vai sumir, ou então eu vou entrar novamente, porque agora também não está entrando novamente, para poder tentar esse procedimento. Vocês ainda estão aí vendo como conectada? Ou caiu? Ainda consta Quatro. quatro Ainda pessoas. consta, né? Tá. Não, então eu vou desligar para entrar novamente, porque ele caiu, né? O empate, para poder tentar novamente. Como desconectar. Só um instante, gente. Mas precisa de se conectar da sessão? Não é só clicar no botão declarar-se impedido aqui, Rubens? Tem um botão que é específico para isso, não é só clicar esse botão? Tá sem som, tá sem som. O que eu vejo fazer lá na superior, provavelmente por uma questão do sistema, é que o presidente da sessão se desconecta da sessão. Aí o sistema passa automaticamente a presidência para o secretário, né? Eu acho que apenas o fato dela se declarar impedida naquele processo, o sistema não, não dá esse gatilho, né, para ele passar a presidência para o secretário. Não precisaria, né, de fazer aquele procedimento todo, né? Depois a quem assumiu a presidência tem que devolver a presidência para o presidente, né? Porque na hora que ele reconecta na sessão, o sistema não passa a presidência, não retorna a presidência para ele automaticamente. Será que Aí o Oswaldo pode ajudar a gente? quem recebeu tem que transferir de volta. Será que o Oswaldo tá por aí, pode ajudar a gente, será? Doutor Flávio, infelizmente eu Opa. não tenho acesso a essas telas. Ah, tá. Entendi. Não teria como ajudar mesmo, não. É o mesmo problema para mim. Como são telas exclusivas de juízes, eu não faço a mínima ideia de como é esse procedimento aí. Mas interessante que ela desligou, acho que está reiniciando o computador e consta aí ela aqui, né? Quórum de 4. E quando o doutor Bergamini entra no processo, não tem os comandos de presidente para o senhor, né, doutor Bergamini? Não, parece normal. Parece normal. Ixi. Será que pelo fato de ela ter iniciado a sessão como presidente, o sistema não Não, permite? ele tira, talvez pelo fato dela ter se declarado impedida aqui nesse processo, talvez esteja impedindo isso, não sei. Ela teria que ter saído da presidência primeiro e depois se declarado impedida. Talvez seja isso, né? Ou então continua, né, o julgamento com ela impedida mesmo e pronto, né? Ver o que acontece. Ela declara o voto vencedor e pronto, né? Deixa 4, quórum mesmo, de 4 na sessão, não precisa passar a presidência do doutor Bergamini, né? Poderia colocar nível de despacho, né? Considera declarar Porque se ela só sai, nós três participamos do julgamento, não dá empate, né? Não. Então pode ser uma alternativa. Mas, de qualquer modo, essa decisão do Flávio tem que ser unânime. Né? A decisão do Flávio precisa ser unânime, porque para reduzir multa tem que ter 3 votos. Beleza. Agora tá com quórum de 3 aqui, não sei se vocês repararam aqui. Foi, Quórum tá ficou, sim. ficou de 3, é. Vamos lá, Então, Bergamini, entra lá no negócio e vê se eu tenho os poderes agora. De Grayskull.
Confere, doutor Paganini. Confere, tem os poderes agora aí no Não? processo? Ah, apareceu. Isso, então vamos lá. Aí tem. Apareceu aqui, vamos lá. Sei. Bom, então, no debate, não sei se o Flávio já leu o voto. Já deu voto, Flávio? Acho que não, né? Acho que Não, só ainda não deu resultado, né? voto. Então Vamos tá dar que o Rubens pediu esclarecimento lá, aí eu tive que adiantar o resultado. Mas eu vou ler o voto. Mas vamos retomar a Tá. ordem. Se você leu o voto, a gente passa a votação. Tá, só um minutinho. Que eu... Vamos lá, então. Se for editar o voto, tem que retornar voltar aos debates, né? Antes da gravação. Sim, você consegue, Bergamini, abrir para eu editar o voto? Não consta aqui pedido para edição. Voltar, retornar, reabrir debates. Tem aqui de solicitante, é o Pedro. É situação concluída. Manifestação. Mas reabrir debates não tem como? Nem sem debate ainda. Habilitação do voto. Pronto. Foi. Isso. Foi. Vamos lá. Aqui, isso. Editar. Vamos lá passar a leitura do voto. O pedido de redução e relevação da multa está contemplado no recurso ordinário às folhas X. Observe que o pedido consta desde a impugnação e se limita aos itens 2 e 4 do AIM, que versam sobre falta de emissão do documento fiscal antes de saída de mercadorias. O autor do feito, em sua manifestação, não faz observações sobre a possibilidade de redução da multa, redução e relevação da multa, nos termos do 527A do regulamento, mas observa que a multa não é confiscatória, pois prevista em lei e guarda relação com a gravidade da infração. A autuada pleiteia a redução da multa aplicada invocando o 527A, assevera que se trata de infração formal, pois não há incidência do imposto na operação, uma vez que as operações em tela foram realizadas com produto, óleo diesel, sujeito a ST, e o imposto já foi recolhido em etapa anterior. Observo que os créditos indevidamente tomados do óleo diesel sujeito a ST e que não sendo insumos de produção foram glosados nos itens 1 e 3 do AIM. Não está em discussão a validade desses créditos, nesse item 2 e 4 aqui. O autor do feito esclarece as circunstâncias da infração em sua manifestação fiscal. Eu destaquei aqui. Que resumidamente, é o que o patrono já colocou na sustentação oral, então eu vou pular a leitura aqui dos trechos que o autor do feito colocou. Uma vez que a multa pela falta de estorno de crédito já foi cobrada nos itens 1 e 3, a conduta não deve afetar a análise do pedido de redução e relevação da multa. Aí eu transcrevo o artigo 527A, no qual se funda o pedido da autuada. Não há imposto cobrado nos itens 2 e 4, também não há informação de que a infração tenha sido praticada com dolo, fraude ou simulação. Ao contrário, a autuada apresentou toda a documentação e esclarecimentos solicitados pelo fisco. A DRF se manifesta contrariamente ao pedido, aduzindo que a empresa possui porte econômico elevado e existem outros AINs em face dela. Não foi detalhada a natureza das infrações anteriores da autuada. A DRF aponta a existência de 10 AINs lavrados em face da autuada, mas não detalhou a natureza de cada um deles, e se os lançamentos de ofício foram devidamente constituídos, definitivamente constituídos,
ou se estão pagos. Observa-se que a autora do pedido, também nada traz a este respeito. Bom, o porte econômico e as autuações anteriores, uma vez presentes os requisitos do caput do artigo 527-A, para mim, né, não são impeditivos para a aplicação da redução da multa. Entendo que inviabiliza se constar a relevação da multa. Essas circunstâncias devem ser consideradas na dosimetria da redução. O prejuízo ao fisco é notório, por isso que não há que se relevar a multa, né? Inclusive nas situações de fornecimento para terceiros durante a safra, mesmo que os veículos não saiam dos limites da propriedade da autuada. Tal conduta traz impactos nas análises que o fisco faz para a seleção de contribuintes e na análise específica do contribuinte em si. A simples desobediência à norma válida, vigente e eficaz já é um prejuízo para o fisco e para a sociedade, o que impede a total relevação da multa. A multa deve desestimular a conduta infracional, tendo caráter punitivo e preventivo. Porém, verifico que a multa aplicada tem como base 50% do valor da operação. Aí eu transcrevo o alineado, inciso 4, que é falta de emissão do documento fiscal, multa equivalente a 50% do valor da operação ou prestação. Verificamos que a multa é extremamente grave, superando a maior alíquota vigente, e sendo mais que 4 vezes maior que a do produto na operação em tela. E o óleo diesel é a alíquota 12%. Estão presentes os requisitos objetivos para a redução da multa nos termos do 527-A. Não é o caso de relevação, pois, ainda que o óleo diesel tenha sido utilizado por terceiro nas atividades próprias do estabelecimento, deve ser emitido documento fiscal, como explícito na resposta à consulta tributária 988 de 99, trazido pelo autor do feito em sua manifestação. Bom, de todo exposto, entendo aplicar a redução da multa do 527-A, reduz a multa dos itens 2 e 4 para 20% do patamar original, dou parcial provimento ao recurso neste ponto. Com relação aos juros, observo da leitura do recurso ordinário que há pedido para sua limitação à Selic. O apelo não foi provido anteriormente por vedação da súmula 10 com redação anterior. Porém, em razão da revisão da súmula 10 e da anuência da DRF, restando o tema incontroverso, devem ser aplicados os juros conforme a súmula 10 de 17 revisada. Então, de todo exposto, eu conheço no parcial provimento ao apelo para reduzir a multa aplicada, os itens 2 e 4, para 20% do valor original e aplicar os juros conforme a súmula 10 revisada. É esse o voto. Bom, abrindo os debates, Pedro, Rubens. Senhor presidente, eu fiz uma pequena manifestação, já registrei no processo, eu gostaria de ler e aí a gente passa aos debates, pode ser? Claro. Obrigado. Acho que já está disponível aí aos senhores. Então, com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, somos contrários à redução da multa no presente caso. A uma, porque a autuada apresentou em apenas um mês o total de saídas tributáveis no valor de mais de R$ 3.200.000, valor este obtido de suas guias florestais, o que a caracteriza inequivocamente como empresa de grande porte. A duas, porque analisando os antecedentes fiscais da empresa, nota-se que já foram lavrados outros 19 autos de infração em seu desfavor, dos quais um deles apresenta as mesmas infrações aqui julgadas, caracterizando residência específica da infração, que é o auto 4041-384, que foi mantido em sede de Câmara Julgadora, pendente de julgamento em Câmara Superior. Então, trago aqui os antecedentes, a gente pode observar autos de R$11 milhões, R$27 milhões, R$15 milhões, vários autos, R$13 milhões, R$116 milhões. A três, porque analisando os antecedentes fiscais da empresa, nota-se que a autuada possui conduta fiscal extremamente reprovável, na medida em que há diversos autos de infração lavrados com acusação de falta de pagamento de imposto apurado por meio de levantamento fiscal, nos quais restou claro seu comportamento contumaz em desrespeitar a legislação e esconder seu movimento tributável da fiscalização. E a quatro, porque o pagamento do AIM com os descontos previstos em lei no prazo de 15 dias reduziria substancialmente o valor da multa, sem a necessidade de movimentar toda a máquina do contencioso tributário com seus custos inerentes.
Então, somos pela não redução da multa urgente de caso, com o consequente não provimento do recurso ordinário, apenas limitando-se a taxa de juros da Selic, de acordo com o novo patamar da súmula 10 desse tribunal. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado. Não, o advogado levantou a mão. Doutor, como já foi feita a sua defesa oral, eventual manifestação seria só para esclarecer algo relacionado aos fatos, mas a mero esclarecimento e não defesa. Claro. Apenas esclarecimento de fatos sobre o comentário do Pedro. Essa outra autuação que ele mencionou, a 4041384, se refere a apenas 3, 4 meses posteriores à autuação que está sendo debatida aqui. E ambas as autuações foram foram lavradas em um período muito próximo. Ou seja, a autuação aqui que está sendo discutida, ela foi lavrada em 2014, né, março de 2014, e essa outra autuação também foi logo em seguida, pela própria numeração, é possível ver que foi lavrada também em 2014. Então, aqui não se trata de uma reincidência, sofreu uma autuação, teve ciência dessa primeira autuação e continuou agindo de forma indevida. Aqui se trata de duas autuações posteriores aos fatos, em que foi separado, segregado apenas pelo período aqui avaliado. Poderia se lavrar uma única autuação e abarcando todo o período. Então, aqui, com devida pena, só apenas um comentário, se trata aqui de uma atitude reiterada da empresa. Foi um período em que a empresa realizava a interpretação da legislação dessa forma, e a própria autoridade fiscal, por livre convencimento e espontaneidade, determinou a segregação aqui do período que seriam lavradas as autuações, também por livre autonomia da autoridade fiscal. Aqui poderia ser uma única autuação sobre esse mesmo ponto aqui, esse mesmo fato, aglutinando os períodos aqui tratados. Ambos tratam de período aqui de 2009. Uma é de março a maio, a outra atuação, salvo o melhor juízo, é de junho até o final do ano de 2009, mas tratam sobre o mesmo fato. Então, aqui é apenas um comentário que não se trata de uma reincidência, a empresa tinha conhecimento dessa primeira autuação e continuou agindo dessa forma. Apenas foi um período posterior que houve a lavratura dessa autuação sobre um período do passado muito próximo. Apenas esse comentário, senhor presidente. Pedro, você consegue delinear o objeto de cada auto? Porque eu tentei acessar aqui o hiperlink da sua manifestação e fica girando, não aparece nada. Eu consigo. Isso vai ser relevante para os senhores. Eu posso analisar Eu acho que por porque assim, se for residência da infração, residência da infração, não outras infrações. Não, residência da infração, o doutor esclareceu bem. Só tem esse outro auto de infração com essa mesma acusação, que daí, por questão de período, eu não sei como é que a fiscalização pensou nessa forma, fez em questão de períodos diferentes. Então, na verdade, isso é algo específico, mas veja, essas autuações que ele tem, quem deveria ter trazido era a autuada para demonstrar que ela se encaixa nos requisitos do 527A. Então, quem deveria ter feito os antecedentes deveria ser ela, quem deveria ter trazido empresa de grande porte é ela, e ela não trouxe absolutamente nada, apenas falou, olha, aplica-se o 527A. Então, eu posso entrar aqui em cada um dos autos e verificar para os senhores qual é a acusação de cada um deles. Quando eu fiz esse levantamento para verificar a residência específica, eu vi que vários autos de infração, como eu coloquei na minha manifestação aí, se referem a levantamento fiscal. Inclusive esses autos de valores muito grandes, 15 milhões, 18 milhões. Eu posso entrar a cada um deles, não há problema, senhor Berganini. Se for decisivo para a decisão dos senhores, eu posso entrar agora, não há problema nenhum. Não, Pois não, claro. Diga, claro. Se for, acho que para o doutor Pedro fazer, acho que porque assim, esses pontos eles não estavam nas contrarrazões da DRF, né? Então, tanto o doutor Pedro trouxe agora, ele teria que fazer essa análise, como acho que deveria talvez ser aberto para a parte também se manifestar. Se for o caso de ser pedido isso, né? Não sei. Se for relevante para algum dos senhores aí eu acho que aí teria que ser tomado em vista ou converter em diligência para ser feito isso, para as duas partes se manifestar. Eu acho que teria um problema aí de isonomia no processo, né? Uhum. Bom, aqui me parece que está claro que existe vários autos, mas dessa infração apenas um se refere a essa mesma infração, porque tem uma só questão de período.
Então, não sei, Rubens, você não falou nada, você quer dizer? Não, eu acompanho o relator, apenas aí do doutor Pedro, porque, na minha opinião, nem sequer a infração ocorreu, né? Mas acompanho, mas isso não está em julgamento aqui, tá? Está em julgamento só a questão do 527A. Dessa forma, eu entendo, sim, que ajuda, sim, a redução da multa e acompanho, então, o doutor Flávio. Então, eu acho difícil a gente falar assim que não teve infração. Não estou falando no processo, só estou Não, acompanhando a assim, redução da porque multa, assim, né? deixar de emitir nota, etc., é um problema, né? Porque o 527A fala que não tem que ter falta de imposto, mas certas infrações são perigosas. Imagina se a gente começar a avalizar aqui tudo que é infração de deixar de emitir nota que não tem imposto, Não, aí é que assim, a fiscalização eu vai. acredito que não ocorreu o fato gerador ali, né? É um consumo interno, por terceirizados, existe essa polêmica aí. Ah, vendeu para ele. Não, pô, pelo amor de Deus, é um terceirizado prestando um serviço ali, utilizando combustível para fazer as atividades dentro da empresa, né? Tem até um parecer do Dr. Zé Rosa, muito bom a respeito. Por isso que eu estou dizendo que eu acho que nem a infração ocorreu. Mas em se mantendo a infração, ajuda a redução da multa, sem dúvida nenhuma, porque Que eu tô o pensando aqui imposto foi recolhido anteriormente, né? Estou pensando num ponto aqui que o Pedro colocou. Se tivesse feito o pagamento enfim, do auto antes do contencioso, a gente já teria essa multa. Estou Mas é pensando aqui polêmico isso. se Tem vale a pena a gente ver a vários multa. acordos cancelam essa acusação, né? É essa mesma acusação? Sim. Isso é bem polêmico, assim. Existem É? vários acordos que falam, não houve um fato gerador, não havia que se emitir nota fiscal para o consumo interno do combustível, né? Não houve fato gerador, não houve saída da mercadoria do estabelecimento, foi utilizado ali dentro dos serviços prestados na industrialização, etc, etc. Então, Bom, mas enfim, tá? Isso não é objeto Isso desse... passou já pela superior? Você tem notícia? Oi? Passou pela superior? Olha, eu não... Eu sei que é polêmico, tá? Não sei como é que eles estão... A superior normalmente é mais conservadora, né? Então, normalmente ela mantém isso daí. Mas em câmara ordinária, quase que meio a meio, não sei a proporção. É. Então, só para esclarecer essa questão da multa, doutor Bergamini, se ele houvesse pago nos 15 dias após a ciência do auto de infração, a multa total do auto, total, cairia para 300 mil. O que o advogado falou que 50% do valor da operação, só uma multa seria 500 mil. Não, o total cairia para 300 mil. Então, optou por realmente colocar toda a máquina do contencioso para analisar esse auto, quando já poderia ter resolvido há muito tempo com uma grandíssima redução. Então, é isso que a gente coloca na nossa manifestação. E a multa de 15 dias cai por esse valor e aquela de 30? Então, aí é só a gente olhar aqui o quadro 1 e o quadro 2. Eu Né? estou aqui com o quadro aberto, mas Isso. não estou sem percentual aqui mencionado. Só um pequeno comentário, senhor presidente, que a outra autuação que foi mencionada é que ela envolve o período de junho a novembro de 2009. Tá? E essa autuação aqui, a que está sendo discutida, é de março a maio de 2009. Então, são períodos muito próximos ali. Aí todas essas autuações, essas duas, foram lavradas posteriormente em 2014. Então, só a questão da reincidência aqui, né, que a empresa tinha conhecimento da autuação. Agora, a questão da redução, né, entendo que, de fato, poderia se pagar, e em casos em que, de fato, a empresa agiu de forma correta, até poderia pagar. Agora, como colocado pelo jogador Rubens, realmente a questão aí é muito polêmica, é uma questão de interpretação. Né? Você já teve a oportunidade de fazer defesa oral? A gente, Até depois é só questão de fato. Diga, Flávio. tá sem microfone. Você está sem áudio, Flávio. É mais com relação ao que o Dr. Rubens falou, eu não entrei no mérito aí se ocorreu na infração, porque isso não foi devolvido para a Câmara julgadora aqui, né? É só a questão realmente da redução, realmente, tá? Então, entre a redução ou relevação, né? Eu entendo que não coube a relevação e fiquei só na redução. É só esse pequeno esclarecimento aí, talvez, do Dr. Rubens, para poder Eu tô tendente analisar. a concordar com o 527A,
mas de um patamar que não fique inferior à multa se ela fosse paga em até 30 dias do auto. Eu acho que Preciso fazer uma preferência, doutor Adolfo. Hã? se Eu fizer preciso uma fazer uma preferência. preferência. Não, E eu aí, vou fazer a diferença aqui. a tua preferência vai ser vencedora, porque ela Não, vai não. abarcar. Não vai. Não. Não vai. Vai ser de vocês, Sim. porque a aplicação vai ser ponto como o nosso. Não, sim, Mas mas eu agora vou ficar vencido no percentual, né? mas o percentual, só que tá, o nosso percentual, se o seu percentual for, aí tá, não sei, né, for maior que o nosso, for menor que o nosso, o seu ganha. Se for Não, maior, Não, não. Aqui é a não. maioria. Não é vocês, porque para aplicar o 527A precisa de 3. sim, Eu vou votar pelo 527A. Então, 3 pela aplicação já foi. O ponto é que o meu percentual acho que vai ser menor do que o de vocês. Percentual de Se o redução, Pedro né? puder me ajudar com isso, eu agradeço. tá. Entendeu? Eu vou aplicar para menor redução. E aí, nesse ponto, se o Rubens votar com você, Flávio, vai ficar 2-1 no que tange ao percentual. Tá, Entendeu? perfeito, perfeito. É isso aí. Aí houve, pelo menos, um entendimento aí predominante até de Câmara Superior que precisa de 3 para reduzir. Só que não precisa de 3 para a dosimetria. É isso Né? aí. Então, o doutor Bergamini concordando com a redução, existem os 3, e aí prevaleceria o voto pela redução em 20%, porque é 2-1, né? É isso aí. Mas, doutor Bergamini, só esclarecendo, por exemplo, a multa original, a gente pega no quadro 1 aqui, a multa original é 1.177.000. Pagando nos 30 dias, a multa cairia para 470.000. Então, seria 40% equivalente, né? O doutor queria saber qual seria o valor para 30 dias, 40, uma redução E para o Flávio está 40%. colocando, vai dar uns 200 mil, mais ou menos isso. Isso, exatamente. Só um detalhe que a redução aqui do 527 é apenas para o item 2 e 4. Sim. Então, não seria exatamente sobre o total dessa multa, né? Só sobre esses 2 itens. 2 e 4. Eu vou reduzir, então, pela metade, né? Não, um pouquinho mais. Seguindo sua linha de raciocínio, 50% seria É. razoável. E é só uma dúvida com relação ao voto, senhor Flávio. Já vai ser determinado de imediato o retorno para a Câmara Superior ou vai ser aberto um prazo para evitar o recurso? Porque a Câmara Superior, o doutor Flávio, né, determinou a baixa apenas para esse ponto do 527A e os demais argumentos de mérito do recurso especial, que aí entra toda na discussão, ele não apreciou, né, ele determinou sobrestamento até a apreciação do 527A. Vai ter recurso dessa decisão, doutor Thiago. Vai ser aberto prazo para recurso dessa decisão. Certo? Nossa, aqui. Mas é independente se houver ou não recurso nesse aspecto, em seguida ele retorna à Câmara Superior. Né? Sim. Perfeito. Desculpa a intervenção novamente, só um último comentário, doutor Flávio, só a questão da súmula 10 do TIT, aplicação da Selic. Essa é o melhor juízo, quando o senhor comentou do voto, só foi determinada a aplicação do juro Selic, né, de forma mais genérica. É só, se possível, colocar expressamente no voto que a aplicação da Selic é tanto para os juros quanto a atualização do valor de base, né, tanto da multa quanto do imposto. É automático, doutor Thiago. É automático. Porque quando o processo vai para a cobrança, né, o setor de cobrança da Cefaz, muitas vezes eu tenho tido problemas com o próprio fiscal que faz essa parte, né, da conta fiscal, e que ele aplica apenas os juros e não sobre a atualização do valor base. Ah, Se possível até deixar expressamente, sim, tem tido problemas, eu tive até que levar eventualmente isso para o judicial. Então, até pela interpretação da súmula 10, eu coloquei até em memoriais um precedente aqui da Câmara Superior, recente, e determinou expressamente a atualização do valor base também da multa e dos juros.
para que fique mais claro para os auditores fiscais, quando vai para o setor lá de cobrança para aplicação. Doutor Bergamini, aqui nas observações do auto-infração está discriminado. A multa poderá ser paga com desconto de 70% em 15 dias ou de 60% em 30 dias. É isso aí. Sendo, né? É verdade. Folha 5 do auto. Não, a folhas multa 2. É 70 e 60, então. sim, é que na folha 5 tem até uma planilha, eles sempre colocam, né, no quadro 2 aqui, um discriminativo, caso seja pago em 15 dias, por exemplo, a multa aqui líquida seria 353 mil. Mas aí tem que Total. calcular, né? Mas lá É, na observação do item 1 já está falando ali dos percentuais, né? Isso. Presidente, depois você abre para mim a edição, eu vou só colocar aquela observação da base de cálculo. Vou pegar um copo d'água, com licença.
Bom, então, pedir preferência para expor meu entendimento do presente caso. O artigo do 527-A é fonte de incontáveis debates no âmbito do TIT, um deles diz respeito à dosimetria dos critérios de aplicação das reduções pelos órgãos julgadores. Sempre haverá debate nesse sentido, dada a falta de critérios objetivos dada por parte da legislação. No presente caso, em relação aos itens 2 e 4, dadas as circunstâncias da autuação e da natureza dos antecedentes, entendo-se cabível a redução de 50% da multa. Aplicar descontos maiores seria, a meu ver, contraditório, porque o contribuinte poderia ter pago o débito com um desconto de multa de 75%, caso fizesse em 15 dias, após a lavratura do auto, ou de 60% se fizesse em 30. Reduções maiores do que essa seria permitir que o órgão julgador fosse além das previsões constantes da legislação positiva. Portanto, minha volta é para divergir do mínimo juiz relator, apenas no tocante ao percentual da multa, no contexto do 57A, que em minha concepção deve ser de 50%. É isso aí. Aí conheço do ordinário e dou parcial provimento para reduzir em 50%, acompanhando o juiz relator nos demais pontos. Se estiverem todos de acordo com suas posições, Pedro, Rubens e Flávio, diga, Flávio. Presidente, só peço para abrir novamente para eu. Já que o doutor colocou aí a questão da atualização da base de cálculo, também limitada pela Selic, é, a gente entende que isso já está implícito aqui no voto, mas explicitar não há problema. Então eu peço só para abrir a edição. Pronto. E, senhor presidente, essa o melhor juízo, o senhor colocou 75%, acho que é de 70%, né, pelo artigo aqui, mas, enfim, é irrelevante aqui para o caso. Se o senhor achar interessante alterar só o percentual, Você colocou 75? acho que o senhor mencionou 75 aqui, mas pelo artigo 95, inciso 1º e 2º, acredito que seja 70. 70, verdade. Beleza. Obrigado, Pedro. Obrigado, presidente. Está registrado. Feito? Bom, então, se todos concordarem, passamos à votação, pode ser? Encerrar debates. Encerrar debates. Fórum. Concordo, já está todo mundo, né? Não, se pode só o Não, Rubens. só eu. Debate de avaliação oral realizada do Thiago. O Thiago, é. Estou aqui como advogado, Thiago Borges Figueiredo. A gente coloca para fins de Ah, está aqui o Rose, publicação. achei você aqui, achei você aqui. É. Tá, beleza, encontrei aqui. E tinha outro Thiago realmente que atuava nesse caso. Então, eu já mudei aqui, te encontrei aqui. Iniciar a votação. Encerra a votação.
Que engraçado, não fala nada aqui do 527A aqui nessas situações especiais, hein? Porque eu lembro que tinha, né? Vou colocar aqui o voto condutor. Flávio. Aprovação da infração. Pedro Rubens, tem aqui as situações especiais. Houve recapitulação da infração ou penalidade sem redução do valor do crédito, não é o caso. E houve exclusão do responsável solidário, também não é o caso. Agora, eu me lembro que em uma das presidências que eu assumi, não sei aqui, mas em outros anos, tinha um campo de 527A, né, para falar se deu 3-1. Bom, não tem nada. É. O Thiago, então ficou, como o senhor acompanhou, foi acolhido pelo 527A e, por maioria, aplicada a redução do Dr. Flávio foi de 80%. Perfeito, senhor presidente. Obrigado pela atenção. Desculpe as intervenções aí. Não tem problema nenhum. Bom dia a todos. Obrigado. Um abraço. Agora a doutora Maria do Rosário tem que entrar na Tem que sessão de voltar. julgamento. E aí o senhor... Eu saio, né? Não, você não sai, não. Ah, tem que devolver. Mas ela tem que entrar primeiro. Estava acompanhando aqui, conectando empate no voto eletrônico. Ixi, caiu. Eu estava aqui ligada, mas caiu, eu vou ter que entrar de novo. Acho que foi o tempo. Ok. Demorou um pouquinho, só um instante. Eu vou ter que desligar, reiniciar, porque quando ele cai, tem que iniciar novamente. Em tese, o doutor Bergamini vai ter um botão aparecendo ali para ele. Apareceu aqui, retorno do presidente. Já apareceu aí? Apareceu. Ok, deixa ela entrar aí. Deixa ela voltar. Que beleza, hein? Nada como ter um expert em sistemas aqui na sessão, viu? Expert, eu fico olhando como é que se faz no superior, eu fico ali só de espectador, aí eu já sei como é que é, mas não que eu seja expert, não conte comigo para nada diferente disso. Não, e o pior que eu, por exemplo, nesses casos aí, eu fico completamente vendido, porque eu não conheço essas telas, né? São exclusivas de juízes, aí o pessoal... Bom, e aí, o representante fiscal, o que a gente faz? Eu não sei como é que resolve, porque... Eu trabalhei durante as regras de negócio, né? Como é que ia ser o EPAT, a gente ficava lá conversando com o pessoal do DTI quando estávamos fazendo, né? Mas aí depois, os paus que dão, assim, no meio da sessão, puxa vida. Eu lembro nas sessões físicas, as primeiras, o Nacal ia lá na Câmara, mexia Sim. lá. Não, tira de pauta. Isso aí é realmente um problema, a gente vai ter que ver com calma. Teve um processo, puxa vida. Mas depois eu te conto, Pedro. Tem de tudo, cara, tem de tudo. É que teve um hat-hat, fizeram um hat-hat errado, né? Aí eu anulei a decisão de primeira instância que fez o hat-hat. Você não imagina a confusão que isso deu no EPAT. O Nacal olhava para mim toda hora e falou assim, olha... Você é o culpado. Sim. Exatamente. Não, e assim, era uma decisão que mandou fazer um hat-hat e que fez o auto cair por intempestividade, né? Aí deu um 7-3 e o auto caiu inteiro. E eu vi que tinha um problema naquela decisão, tá bom? Aí eu anulei ela. Foi para um outro julgador e ele mandou de novo fazer o hat-hat. Os caras fizeram de novo. Aí o auto caiu mesmo, não teve conversa. A gente, não é possível, né? Rosário? Não tá aí. Já é presidente novo. Vou virar um pouquinho do sol que tá entrando aqui, peraí.
Pronto, estamos aqui novamente. Maravilha. Então, agora, esperar o Pedro, né? Vamos ao último. Então, dando andamento à nossa pauta de hoje, então vamos passar para o processo auto de infração 4.149.891 da Cooperativa Agrícola de Guatapara. Recurso ordinário, relator Dr. Rubens de Oliveira Neves, com a palavra, Dr. Rubens. Não temos mais sustentação oral. Certo, senhora presidente. Bom, esse caso aqui, ele é simples, é um auto de crédito indevido. O autuado, ele fabrica ração animal. Essa ração, ela é isenta, a saída. E desde 1 de maio de 2019, a legislação não admite crédito, tá? É uma isenção, mas o contribuinte tem que abrir mão do crédito. Isso não é contestado. O recurso, ele foca em que ele possui saldo credor continuado, que seria uma mera irregularidade formal, que esses créditos não foram efetivamente utilizados, só aumentou lá o saldo credor dele, tá bom? Então, no voto, eu digo que a legislação que prevê as infrações, ela não distingue, no que se refere ao crédito devido, as hipóteses onde o crédito tomado de fato foi compensado, né? E de aqueles que ele só aumentou o saldo credor. Ambas as hipóteses são tratadas de forma análoga no que se refere à exigência do semestre no AIM e também na aplicação da penalidade prevista. O recorrente ele confunde saldo credor com crédito acumulado, sendo que o presente caso não se trata de acumulação de crédito. Além disso, como exposto, é irrelevante no que se refere ao presente lançamento o fato do crédito ter sido não utilizado pelo contribuinte, seja para compensar débito ou para pagar fornecedores na forma de crédito acumulado. A infração ocorreu na escrituração dos créditos, existência de saldo credor não altera em nada. O programa nos conformes possui regramento próprio, não afasta o direito para ser fazem autuários contribuintes em face de infrações de legislação tributária, especialmente em caso de crédito devido. Multas previstas na legislação, atualização do valor básico, súmula 13. Ele pede a redução das penalidades e sustenta que a tomada dos créditos não implicaria em falta de pagamento de imposto. Bom, o 527A, ele não se aplica em caso de dolo, fraude e simulação e onde implica em falta de pagamento de imposto. Aí eu destaco que em junho de 2019, a OCEP, a Organização dos Cooperativos do Estado de São Paulo, onde ele era associado, impetrou o mandato de segurança pedindo a concessão da necessária medida liminar, inaudita altera parte, para o fim de que seja determinada a autoridade impetrada que se abstém de aplicar o decreto tal às cooperativas agropecuárias, com a consequente imediata suspensão da revogação do direito de manutenção do crédito. Seja confirmada a medida liminar deferida, a segurança definitiva, para que seja determinada a autoridade coatora que se abstém de aplicar, enfim, para que eles pudessem manter o crédito, tá certo? A quarta vara da Fazenda Pública concedeu segurança em 29 de 11 de 2019, nesse sentido. O decreto tal, revogar o supramencionado dispositivo, passou a exigir, a partir de sua vigência, o estorno do crédito, ou seja, implicou imediato aumento indireto da carga tributária, houve afronto dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal assegurados pela Constituição Federal. Isso posto, conceda a segurança, converta em definitiva liminar e declara extinto o processo. Tá bom? O recurso de apelação da PGE e as contrarrazões da OCESP se encontram nas folhas tais. Pois bem, diante da existência de mandado de segurança, é possível assumir que o autuado tinha plena consciência de que a tomada dos créditos já em 2021 não era permitida, o que é suficiente para concluir que houve dolo no caso, ressaltando o fato de que o contribuinte procurou acumular os créditos, visando usar os valores para pagar seus fornecedores. Além disso, se verifica que entre fevereiro e agosto de 2021 ocorreram lançamentos a débito no valor total de R$ 1.079.000 por outros débitos,
valor expressivo em face do saldo credor que variou entre 2,5 milhões e 1,9 milhões no mesmo período. Dessa forma, entendo que a infração implica em falta de pagamento de imposto. Considerando os dois aspectos mencionados, quais sejam a infração intencional e a possibilidade de abatimento do imposto a pagar por si ou por terceiros, deixe aplicar o 527-A do RICS e mantenha a multa em seu valor integral. Pelo exposto, começo o presente recurso para negar o seu provimento. É assim que voto, senhores. Estamos de Sim. acordo, senhora presidente. Acompanhe, presidente. Me acompanhe. Então, obrigada, doutor Rubens. Então, também acompanho. Vamos, então, verificar o quórum. Quer dizer, encerrar os debates, né, primeiro, e verificando o quórum. Só aguardando a confirmação. Agora, doutor Bergamini, aqui ainda não confirmou. Desculpa, pronto. Perfeito. Sim. Ok, obrigada. Então, iniciando a votação. Tô indo. Foi. Pronto. Sim. Então, obrigada, doutor Bergamini. No caso, então, o AIM 4149891, Cooperativa Agrícola de Guatapara. Então, o recurso ordinário foi não provido, né? Conhecido, o julgamento de mérito não provido, conforme o voto do relator. Então, encerrando essa votação unânime, acompanhando o relator, encerrando o julgamento desse caso, e com isso a nossa pauta de hoje está concluída, né? Julgados os casos, e, portanto, a sessão também, encerrando a sessão. Alguma colocação, alguma dúvida? Tudo certo? De minha parte, tudo certo. Rendeu hoje um pouco, certo. né? Foi caso complexo. Então, vai de vez em quando, né? Quando tiver. Agora vamos ter essa experiência aí dessa troca, né? Porque quando tiver essa anulação, aí eu tenho que ficar atenta, né? Para ver se não há impedimento. Então, Oswaldo, pode encerrar a gravação.